Boa noite. Vamos dar início à nossa escola bíblica, ok? Parece bem? E o tema para hoje é perguntas e respostas, que eu espero que tenham visto o grupo do WhatsApp. E eu quero saber quem é que tem perguntas hoje. Sim, mas deve haver mais gente também, não é? Por isso é que eu perguntei, quem é que tem, não é? Sim, então vá. Primeira pergunta. Diga-me uma coisa, pastor, nós temos livre-arbítrio ou não? Livre-arbítrio ou não? Ok. Bom. Ok, obrigada. Isso. A criação foi feita livre. A criação foi feita com algo chamado livre escolha. Nós, inclusive os anjos não estão aprisionados pela vontade de Deus. Eles é que se auto-aprisionaram depois do que aconteceu. Aprisionaram, atenção, não, a palavra pode ser mal interpretada por causa da forma como nós utilizamos essas mesmas palavras hoje em dia, não é? Os anjos de Deus viram o que Lúcifer fez e, obviamente, que a partir daí dobraram a sua própria vontade à vontade de Deus única e exclusivamente. Porque senão os anjos nunca poderiam ter escolhido um dos lados, nem nunca se deixariam enganar, porque quem não tem livre-arbítrio não pode escolher, simplesmente faz e segue aquele caminho. A pessoa pode dizer assim, mas há duas fações no cristianismo, não é? Que é os arminianos e os outros, e uns dizem que nós não temos livre-arbítrio, mas temos livre escolha. Ou seja, independentemente daquilo que eu faça, eu vou ser e vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Bom, se nós andarmos nesse pensamento, então eu posso ser um devasso a vida inteira, que quando for a vontade de Deus, eu vou entrar no caminho dele. E eu posso vos dizer que não é bem assim. Não foste tu que escolheste o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu, é verdade, e Ele fez isso. O melhor exemplo que nós temos é a maneira como Ele escolheu os 12. Ninguém gostava deles, feitios difíceis. Parece que nos escolheu a nós, não é? A cada um de nós. E cada um com as suas características, não olhou se era ladrão ou não, foi buscá-lo, não olhou se era cobrador de impostos e foi buscá-lo, se era pescador ou não, se cheirava bem ou se cheirava mal, se pescava nu, se pescava vestido. Estou a falar de pormenores que estão na Bíblia, ok? Não se preocupou se havia mentira, se não havia, ele olhou, foi para o coração. E a maneira como Deus vê as coisas não é no presente, porque Ele não tem tempo verbal, Ele não está preso ao tempo, Ele vê o ontem, o hoje e o eternamente, Ele vê uma língua contínua, ok? Então, para Deus, Ele dá-nos livre-arbítrio, sim, nós é que escolhemos o caminho, e nós é que escolhemos o que fazemos. Agora, nós como filhos de Deus, que conhecemos a verdade e que queremos viver na verdade, com muita frequência temos que dobrar o joelho e dobrar a nossa vontade e dizer que se faça a tua vontade. Qual é o problema? Estou a aproveitar a resposta aqui à nossa presbítera Ana Carmo para explicar aqui algumas coisas. Qual é que é o problema de dizer constantemente a Deus que se faça a tua vontade? É que depois, nas decisões que deveríamos de tomar, dizemos que se faça a vontade de Deus quando Ele diz, ok, mas tu é que tens de decidir. Ó filho, quer lá saber que tu vais com meias vermelhas ou azuis? Deus não vai decidir que meias é que tu vais usar, ou que roupa é que tu vais vestir, ou se tu vais cortar o cabelo curto ou longo. Ele não vai decidir se tu vais dormir com luvas ou sem luvas, ou com 3 edredons ou sem edredom nenhum. Deus não vai interferir nas decisões do dia-a-dia, das coisas do dia-a-dia. Vou esperar que o Espírito Santo me diga se como carne ou peixe. Vais passar um bom jejum. Garanto que o Senhor não te vai dizer ao ouvido, come
como peixe, que assim diz o Senhor. Não vai acontecer. Estão a compreender? Agora, há aquelas decisões, há aquelas coisas que nós estamos mesmo indecisos. Não é porque seja... Meus irmãos, a gente escolher o mundo e Deus, a gente sabe o que é que a gente deve escolher, não é? Mas quando o pastor diz assim, eu quero que tu sirvas a Deus, é uma boa decisão para tu dizeres que se faça a vontade de Deus. E Ele quer que tu sirvas. Portanto, não vale a pena dizer, se tu não quiseres, Senhor. Então, Deus deu-nos livre-arbítrio. Deus deu-nos livre-arbítrio, deu aos anjos, e os anjos viram o que Lúcifer fez. Então, eles decidiram pôr a vontade deles no chão. A prova que eu tenho disso é 1/3 dos anjos decidiu ir apoiar Lúcifer e foram expulsos do céu por causa dessa decisão. E olha que Deus chama os filhos da perdição. O que quer dizer que eles foram optar por ou fizeram uma decisão na vida deles, na eternidade deles, quando nunca tinham visto o que era a verdadeira maldade. Eles só viam o que era puro, santo, reto e justo. Por isso Deus não vai ter complacência nenhuma com eles. Mas a Bíblia também diz que para alguns outros, que está em Apocalipse escrito, ainda haverá menos complacência do que para os anjos da perdição. E até Sodoma e Gomorra é quase santificada comparada com certos pecados e com certas atitudes de muitos cristãos ao longo da história. Para não dizer que é hoje em dia, porque senão as pessoas pensam, ela está a mandar recados e não sei o quê, beca. Portanto, Deus deu-nos livre-arbítrio. Há pessoas que dizem que nos deu livre escolha. Bom, se fosse só livre escolha, muitos de nós não decidíamos abandonar Jesus ou virar as costas à igreja, ou ao pastor, ou ao pai, ou à mãe. Vocês estão-me a compreender? Se de facto Deus só nos tivesse dado livre escolha, quando fosse o momento de tu dizeres, não, eu não vou buscar o meu pai ao hospital, vou deixá-lo lá porque eu estou de férias, tu ias sentir aquela ânsia de o ir buscar e não ias conseguir viver e continuar enquanto não fizesse aquilo que é verdadeiro e justo. E se de facto o Senhor não nos tivesse dado livre-arbítrio, nunca teríamos a escolha de pecar. Mesmo nascendo na natureza de pecado por causa de Adão e Eva. Se Deus não nos tivesse dado livre-arbítrio, Adão e Eva nunca tinham ficado encantados com a porcaria do fruto que estava lá naquela árvore. Ok? Soube explicar ou não? Querem um versículo bíblico assim? Alguma coisa? Queres? Muito simples. Quando Jesus estava com os discípulos na chamada última ceia, que nós podemos dizer que é a primeira Páscoa do Novo Testamento. Isto está entre João 13 e João 17. É um discurso maravilhoso que Jesus faz na mesa daquilo que a gente chama a última ceia. Um discurso que culmina na oração mais linda da Bíblia. Ela tem uma Bíblia lindíssima, que é a Bíblia da anotação. Ai, que linda! Adoro essa Bíblia. Glória a Deus. E sabe porquê? Tem muito espaço para escrever. E cheguei a ver algumas jovens fazerem desenhos daquilo que estavam a ler, que era para ter uma imagem do como seria. Extraordinário mesmo. E quando Jesus começa a falar esse discurso, que é, para mim, dos discursos, estamos a falar da última ceia, ok? De João 13 e João 17. E ele começa a falar e diz assim, é necessário que o Filho do Homem passede coisas que vocês não estão à espera. E ele depois diz uma frase que é maravilhosa para se dizer numa refeição à Páscoa, não é? Que é, um de vocês me há de trair. Eu acho que toda a família deve ficar linda, maravilhosa e simpática ao ouvir o anfitrião e o patriarca dizer assim, vamos partir o borrego e um de vocês me vai trair. Eu acho que eu ficava com a faca no ar, assim, a olhar para ele, tipo, eu é que tenho a faca, sou eu? Já não corto borrego nenhum, não é? Olha, como os ossos, porque eu não vou... Agora, Jesus, quando disse aquilo, ele sabia o que estava a fazer. E Pedro, vejam só, o Pedro
Porquê é que Pedro é o primeiro a falar? Porquê é que Pedro é o primeiro a dizer qualquer coisa? Porque era o que tinha o maior ímpeto, o caráter. Ele tinha o coração na boca e aqui na garganta. Estão a perceber? Parece que... E tinha outra coisa, que era uma tremenda insegurança. Ele tinha necessidade de estar constantemente a ouvir de Jesus: fizeste bem, está bem feito, continua. Não, larga-me, vai lá, põe as mãos, faz. E isso é a pior coisa que pode haver num cristão. Porque quando nós começamos a nossa caminhada, ao princípio, Ele está sempre ali presente, mas depois somos nós e Deus. E quando nós temos aquela necessidade de ter sempre a aprovação, nós estamos a dizer a Deus que não queremos crescer. Então ficamos mirrados. E Jesus queria que Pedro desabrochasse, estão a entender? Abrisse, crescesse, para poder dar... O que é que está em João 15? João 15, frutos. Estão a entender? E então ele diz aquilo: um de vocês me vai trair. E Pedro: não, um de vocês vai trair. E é aquele... E depois Jesus fala, continua o discurso, explica o que é que se vai passar, e depois diz assim: aquele que molhar comigo, não é? E Jesus molha o pão no azeite e Judas molha também. E olha, imagina a malta ali à mesa, olhar uns para os outros e dizer: é este gajo. Yeah. E o que é que Jesus lhe diz a seguir? O que tens a fazer, isso só é possível com o livre-arbítrio. Sentiram o bálsamo a cair? Aquela sensação do uou, não é? Só é possível. Jesus só pode dizer isto a alguém sabendo que aquela pessoa já tinha tomado a decisão. O que tens a fazer, faz-o depressa. Querem outra prova? Pilatos estava inclinado em absolvê-lo, a Jesus. Porquê? Quem é que sabe? Por duas razões. São só duas. Essa é a segunda razão. Qual é a primeira? Ele mencionou: não vejo culpa nenhuma em ti. Não vejo do que te acusar. Tudo o que eles estão a dizer acontece todos os dias. Os fulanos rasgam as roupas todos os dias. Aquilo deve ser um balúrdio em alfaiates. Porque eles ficavam irritados com qualquer coisa, rasgavam as vestes. Que é uma prova de dizer que eu estou... Isto é uma infâmia. Isto é uma coisa terrível. Estão a entender? E quando Pilatos diz assim a ele: eu não tenho nada do que te acusar. És tu o rei dos judeus mesmo? E Jesus diz-lhe o quê? Tu o disseste. Jesus podia-lhe dizer: sim, sou, mas não sou deste reino, porque o meu reino não é deste mundo. Ele disse isto aos discípulos, mas não foi dar pérolas aos porcos. Então, o Filho de Deus, que naquele momento era um corpo humano, tomou uma decisão contrária àquilo que o nosso caráter diria para fazer, que é: limpa-te daqui para fora. Estão a entender? Livre-arbítrio. Só é possível a quem tenha livre-arbítrio. O próprio Jesus tinha, também se quisesse, podia ter... Por isso é que é importante nós entendermos que hoje, à direita de Deus Pai, com as mãos furadas e os pés furados, está um corpo humano purificado, santificado, totalmente renovado e transformado pelo poder de Deus, cuja morte não teve efeito, e ele sentiu tudo o que tu sentes, tudo o que tu pensas, tudo o que passou pela tua mente e passa pelo teu coração. Tudo. Ele sentiu tentação. Essa é outra prova do livre-arbítrio. Ele sentiu. Aquelas 3 momentos mencionados, devem ter sido muito mais, porque foram 40 dias e 40 noites. Aqueles 3 momentos mencionados em João, capítulo 3, entre Jesus e Satanás,
para lhe chamar a tentação do deserto, ele foi tentado. Aquela pedra parecia-lhe mesmo um pão de lenha cozido misto com manteiga a derreter. E de alguma maneira ele viu os reinos deste mundo e pensou: eu vou resgatá-los para o meu pai de outra maneira, mas não posso, porque o plano dele é perfeito. Livre arbítrio. Estão a entender ou não? A Bíblia está cheia de exemplos de livre-arbítrio. Cheinha. Também está cheia de exemplos de livre escolha. Por isso, nós temos livre-arbítrio. E graças a Deus que Ele nos tem encontrado de uma maneira ou de outra. Ele tem-se aproximado de mim e de ti. Tem-se aproximado da nossa família e da nossa casa. E se tem posto como o pastor que resgata a ovelha. É que as pessoas pensam que é a ovelha que se afasta, que o pastor vai buscar. No dia em que pensarmos que não somos ovelhas do aprisco de Deus, então estamos perdidos. Até o pastor que tem 100 ou 150, olha, ainda hoje eu saí do meu trabalho e estava lá o fulano com as 300 ovelhas que ele tem, que ocupam a estrada. Os carros, nem os autocarros passam. E respeitam, é uma coisa impressionante. Ia chover, e elas não gostam assim muito de água, então começaram a correr quando começou a chover. E ele estava parado a vê-las a passar, e de repente olha assim e começa a chamar. Lá vinham duas, lá ao fundo, que tinham ficado a conversar. Ele sabia, ele só de olhar, ele sabia quem estava e quem não estava. Jesus é o mesmo, faz o mesmo connosco. Ok? A ovelha perdida é aquela que nós ainda não fomos buscar. Não é aquela que saiu por vontade dela. A ovelha perdida é aquela que nós ainda não fomos buscar. Ou você pensa que se ele estiver a pastar com as ovelhas dele e não vir uma caída, não vai pegar nela e vai levar? Quantas tens? Agora tenho 301. Porque no dia em que nascem os bezerros, ele não fica a pensar que tem 300... Desculpe, Dona Ninja, os cordeiros. Os bichos. Quando nascem os bichinhos, ele não fica a pensar que tem... eu tenho 300. Não, ele vai dizer que ele tem 312, que nasceram agora 12 cordeirinhos. Estão a perceber? A gente tem que pensar assim. Ok? Mais perguntas? Vocês estão deixa-me aquecer as mãos. Olha para Ana Carmo. A Aida? É? Então, Aidinha. Minha pergunta é: como podemos ter a certeza que somos salvos? Ok. Pois é. Se houvesse uma forma de ter a certeza da nossa salvação, Jesus nunca teria dito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como é que eu sei que eu estou debaixo da graça de Deus? Porque, olha, eu falo com Deus todos os dias. Eu busco a Deus todos os dias. Veja que eu estou a separar. Falar com Deus é uma coisa, buscar a Deus é outra. Eu tento seguir aquilo que a palavra de Deus diz para eu fazer. Eu arrependo-me dos meus pecados todos os dias. Assumo os meus erros, assumo a maldade que eu tenho no meu coração, tudo. Não ponho as culpas em terceiros. Que isso é uma das coisas que o ser humano tem muita tendência a dizer: tu sabes o que é que o outro me fez. Não me interessa. Jesus vai dizer: mas tu é que pecaste, eu não quero saber o que é que o outro fez. E como é que eu tenho a certeza que estou debaixo da graça? A graça está por cima de mim. A graça de Deus. E como é que eu sei que a graça de Deus está por cima de mim? É eu ver a proteção de Deus na minha vida. Independentemente das tempestades, das circunstâncias, dos problemas que vêm, porque eles virão, e só não tem... Sabe quem é que não tem problemas? Aqueles que já moram nos jardins das tabletas de pedra. Esses já não têm problemas. Olha, veja lá
As reuniões de condomínios nem há chatice. Não há chatices lá. Por isso, quando os problemas vêm, quando as circunstâncias vêm, eu sei que não estou sozinho. Eu sei que tenho Deus comigo. Eu sei que o Senhor me ajuda, que me fortalece, que me dá ânimo, força e que me dá, a mim e a ti, obviamente, não é? Sabedoria para saber enfrentar as coisas. Porque às vezes nós não sabemos enfrentar os problemas. E sabe, outro problema que nós temos com relação a isso, já que estamos a falar nisso, estamos a falar no 8, que é, eu não tenho a certeza da minha salvação, não é por causa da vida que eu levo. É porque eu não, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito claro. Eu posso seguir tudo o que a Bíblia diz, eu posso amar a Jesus, vir à igreja todos os dias dos cultos, pertencer a todas as atividades, mas se eu não tiver amor, se eu não conseguir amar o meu irmão do lado, se eu não conseguir amar os perdidos, se te irrita o fulano que está lá fora bêbado, vocês estão-me a compreender? Se nos irrita aquele familiar que ainda não tem Jesus, que conta anedotas sobre Deus à mesa, quando a família se reúne, tu ainda não amas os perdidos. Mas é mais fácil amar o perdido que eu não conheço do que aquele que eu já conheço há 20 anos. Aí é que está. Esse aqui é o verdadeiro amor. Amar aquele que ninguém consegue amar. Porquê? Porque ele fez coisas terríveis no passado. Mas Deus fez isso contigo. Ele esqueceu o teu passado. Ele não levou em conta a porcaria que fizemos para trás. Ele perdoou-nos e diz lá em Miqueias 7:8 que Ele atira tudo para o fundo dos abismos e que não se lembra mais. Isaías 43, 25 e 26 também diz que depois de nos perdoar, Ele não se lembra mais. Deus tem um problema de memória. Não. O que Ele está a dizer é que Ele nunca mais vai voltar a tirar-te à cara o teu passado. Então, eu só posso ter a certeza que estou no caminho de Deus quando eu consigo andar nas leis de Deus e amar. Porque, olha, os fariseus andavam nas leis de Deus, mas como não conseguiam amar, Jesus combateu-os com força. Chamou-lhes todos os nomes, sepulcros caiados, chamou-lhes arrogantes, chamou-lhes filhos do diabo. Olha que coisa tão bonita para chamar aos pastores da época. Filhos, vocês são filhos do diabo. E eles estavam todos chocados. Não, nós somos filhos de Abraão. Filho de Abraão, grande filho de Abraão que tu és. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Ou seja, nós nunca vamos ter a certeza da salvação. E ai daquele que diga que tem certeza da salvação, porque está perdido. Completamente perdido. No entanto, se eu perseverar até ao fim, eu serei salvo. No dia em que eu deixar de amar as minhas ovelhas, eu tenho que arrumar os meus tarecos e ir para casa. No dia em que eu deixar de amar os perdidos, irmãos, eu posso não conhecer a pessoa que entra por ali adentro, mas se eu olhar nos olhos e eu vir uns olhos sinceros, honestos, humildes, eu tenho que amar essa pessoa. Eu tenho que perceber que essa pessoa está a ser genuína ao vir à casa de Deus, ao me abordar na rua. Vocês estão-me a entender? É isto que eu quero que vocês entendam. Então, os sintomas da salvação é a mudança da vida da que eu tinha, hoje já não sou igual, e o amor uns pelos outros. O amor tem que ser verdadeiro entre nós e tem que ser verdadeiro nosso para com os perdidos. E se eu perseverar até ao fim nisto, então eu serei salvo. Estão a entender o que eu estou a dizer? Essa história do salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Se assim fosse, já pensaram que o Hitler podia ter em pequenino recebido Jesus lá na escola dominical na Alemanha? E depois andou a matar e nunca se arrependeu, até se suicidou. E depois, eu vou ver o Hitler lá em cima no céu, porque ele, se uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Olha o rei Saul.
Ele começou bem. Humilde, era o mais pequeno da casa. O irmão mais novo, desconsiderado por todos, bonito, espadaúdo, grande guerreiro, super inteligente a nível tático. Deus escolheu para ser o primeiro rei de Israel, o primeiro rei escolhido pelo povo, não é? Pela vontade do povo. E, no entanto, ao fim do 2º ano de mandato, o fulano perdeu tudo. A unção, o agrimã de Deus, só não perdeu o título e o trono. Mas perdeu 38 anos depois ao ir consultar uma pitonisa. Estão a entender? Vocês estão-me a entender? Ele deitou tudo a perder para ir consultar uma necromante, uma bruxa. E nós não estamos... Olha, atenção ao que eu vou dizer. Nenhum de nós aqui pode dizer, eu nunca irei a uma bruxa. Eu espero, sinceramente, que não. Eu desejo do fundo do meu coração que nós nunca escorreguemos nesse erro. A inteligência artificial pode ser considerada O quê? uma bruxa. Espera aí, já lá vamos. Então, respondendo diretamente à pergunta da Aida, como é que eu posso ter a certeza da minha salvação? Certeza absoluta só Jesus pode dar. E duvido que Ele a dê nesta vida a alguém, por causa de nós não sermos perfeitos. Okay? Lembram-se de uma mensagem de escola bíblica que eu dei aqui, onde eu ensinei sobre perfeição, que o único requisito para subir aos céus é a perfeição e que nós só podemos alcançar isso da maneira que eu expliquei. Então, essa lição junta-se aqui à escola bíblica de hoje. É bom que vão ouvir outra vez, para nós percebermos que eu só posso ter a certeza da minha salvação se eu perseverar no amor, na lei de Deus e em obedecer-lhe em tudo até ao fim. Até ao fim. Mas vamos expulsar de igrejas. Olha, filha, vão-te perseguir, vão-te tentar matar, vão inventar mentiras a teu respeito, vão-te caluniar, vão-te entrar na tua casa. Eu não quero que vocês se assustem, mas isto... Vão estar a ouvir as tuas conversas em casa e vão-te levar preso, e vão-te torturar, vão-te arrancar as unhas dos dedos se Jesus não te levar no arrebatamento. Respirem, se faz favor, estão a ficar roxos. Ok? Quer dizer. Então, certezas absolutas, Aidinha, nunca vamos ter. Mas se eu perseverar até ao fim, garantidamente eu serei salvo. Ok? Em Deus, na sua lei, nos seus princípios e principalmente no amor. No amor. Nunca se esqueçam disto, o amor. Ok? A inteligência artificial, já vamos à tua, Ricardo. A inteligência artificial pode ser uma bruxa? Bom, eu já vos expliquei isto aqui, mas é uma boa pergunta. Na minha modesta opinião, interpretando o mundo em que estamos e os tempos em que estamos e interpretando o Apocalipse, uma das 3 bestas que surgirá será certamente conduzida pela inteligência artificial. Toda a inteligência artificial precisa de um ser humano para mexer os botõezinhos lá por trás. Então, há lá uma parte que diz que há uma imagem que vai ser criada de adoração, uma imagem da besta, e que a certa dada altura a besta vai-lhe ser dado o poder. Veja como é que aquele homem que estava a ver estas coisas todas pela primeira vez conseguiu descrever. E ele ser dado o poder de falar e de fazer e operar milagres. Estão a entender? Então, provavelmente, e tudo induzido por demónios, será aqui envolvido também a inteligência artificial. Agora, não fiquem a olhar para mim como se eu fosse um pastor velho e caquético do século passado. Só porque nasci no século passado não quer dizer que eu o seja. E vou explicar porque é que eu estou a dizer isto. Porque eu cresci a ouvir dizer
Irmãos, eu lembro-me, quando eu estudei a Revolução Industrial, quem é que estudou a Revolução Industrial aqui? Pronto. Quando em Inglaterra se inventou o motor a vapor e perceberam que quanto maior a caldeira, maior a força, e os cavalos vapor, que ainda hoje é a força motriz que mede os motores a combustão, e eles perceberam que se metessem umas rodas por baixo, aquilo andava e podia atingir velocidades que eram impensáveis para o homem na altura. E daí vieram as locomotivas, os primeiros comboios. E os padres ensinavam na altura que as locomotivas, as caldeiras, estavam cheias de demónios. Tanto que era costume as senhoras, ao verem o comboio a passar, benzerem-se 2 ou 3 vezes. Estão a entender agora? Porque era ensinado que era o diabo, eram pedaços do inferno dentro da caldeira. Naquela presença fazia Olha, estás a ouvir está a arder, está a queimar. Exatamente. Agora, isto para dizer o quê? Porquê é que eles ensinavam isto? Porque eles não entendiam como é que funcionava a pressão dentro da caldeira e gerar força motriz para as rodas andarem e puxarem cargas de milhares de quilos, toneladas. Ok? Estão a entender? Pronto. A seguir à locomotiva, vieram todas as veio o quê? Veio a rádio, primeiro o telégrafo, também estávamos a mexer com os céus, eu lembro-me desse discurso. Tudo o que seja isso é tudo território do Senhor, não se pode mexer. A seguir, o rádio, as ondas de rádio entram-te na cabeça, é o diabo e tal. Depois o homem começa a circular, lança o primeiro satélite. Olha, estás a ver, o anticristo, isto é o poder do diabo, controlar a população. A seguir o homem vai ao espaço primeiro, depois à lua. Vocês não imaginam o que pregadores diziam por causa disto e estavam a querer justificar as suas posições, que para mim são posições de ignorância profunda. Porque a Bíblia diz que o homem multiplicará a ciência, o homem multiplicará. Mas o multiplicar da ciência também é um sinal de que os tempos finais se estão a aproximar. Estão a entender? O planeta cresceu mais populacionalmente nos últimos 100 a 120 anos do que nos primeiros 1500. Em 120 anos passámos de 2 bilhões para quase 9. Não ficaram impressionados? Mas eu ficaria bastante impressionado. O planeta não tem recursos para tanta gente a comer. Não tem recursos para tanta gente a ir a fazer o número 1 e o número 2 ao WC. Não tem, não dá. Ok? E só agora, muito recentemente, que os nossos cientistas descobriram que a Bíblia é verdadeira. Sabem qual foi a última descoberta que fizeram? Já agora ficam a saber. É as fontes de água subterrâneas. Por baixo de França, descobriram um lago de água, um mar de água, que dá para alimentar a Europa inteira durante 3.000 anos. 3.000 anos. Descobriram um rio subterrâneo por baixo do Amazonas, que é por isso que aquele rio nunca perde água. O maior rio do mundo. O Danúbio tem outro por baixo. O Nilo tem outro por baixo. Os cientistas não sabiam descobrir porque é que vinha tanta água e de onde é que ela vinha e porque é que nunca se esgotava. Mas se vocês forem a Gênesis, quando houve o dilúvio, qual foi a primeira coisa que aconteceu quando a porta se fechou da arca? Quem é que sabe? Até não. As fontes, diz lá, as fontes subterrâneas romperam, a água começou a sair de baixo para cima. Ficaram à toa, nunca tinham visto tal coisa. Pior, nunca tinham visto chover. Porque até aí, o orvalho, lá está, subia, era de baixo para cima. Regava toda a terra. Nunca tinha chovido na terra. Para além de verem as fontes a romper como geysers, sabe o que é um geyser? Aquelas fontes de água. Nos Açores, há lá uns tantos. Como é que chama aquilo? As furnas, não é? Dispara aquelas águas a temperaturas altíssimas. A seguir romperam as águas que estão por cima de nós.
E começou a chover. Nunca tinha acontecido tal coisa. O homem estava louco. Imagina a loucura daquele povo. E pensaram, epá, o homenzinho de barbas maluquinho que andou ali a construir a arca durante 120 anos, afinal de contas tinha razão. E ao ver aquilo, vocês imaginam, a água não foi subindo devagarinho, a água subiu, puff. Eles não tiveram hipótese. Eles não tiveram hipótese. Tiveram anos para se arrepender. 120 anos. Aproximadamente 120 anos. Mas aquilo foi tão repentino que não tiveram hipótese. Eu sei nadar. Ok, qualquer pessoa que sabe nadar, nada durante umas horas. Mas as águas não estavam paradas. Porque aquilo jorrava. É que a gente tem que pensar assim. E se está a chover, qual é a tendência, com tanta umidade, de acontecer trovoada, tempestade, ventos fortes? Durante 40 dias e 40 noites, choveu sem parar. E depois, quando parou, a água não desceu logo. Demorou cerca de 70 dias até a água acalmar. A arca teve 360 ou 340 dias até assentar. Até a água baixar para debaixo da linha da terra. Vocês estão-me a compreender? Então, eu já me estou a perder, porque lá está. Isto é como as cerejas, não é? Mas eu gosto de explicar e depois tenho este defeito de explicar. Já estão a ver, quando Moisés passou, a descoberta dos carros. Já há uns 20 anos que descobriram. Está lá as rodas, está lá os carros, está lá os esqueletos dos cavalos. Também já descobriram a Arca de Noé, os restos estão estacionados numa encosta do Monte Ararat, exatamente onde a Bíblia diz que ele estacionou, bem estacionadinho, pai, a Mel não ia lá multar, não é? Está lá pendurado, que é residente local, senão já estava a pagar, não é? Há tantas provas bíblicas. Voltando à inteligência artificial, porquê é que eu digo que vai estar envolvido? Porque vai ser uma boa forma de levar as pessoas a acreditar numa coisa que não é verdadeira. Por exemplo, eu já peguei, mais o meu sobrinho, no chat GPT e pedimos, faz-nos um hino de adoração a Deus. E ele escreveu um poema brutal de adoração a Deus. Depois íamos pedir para ele musical, mas já não sei se foi o que é que aconteceu, mas acabou por não avançar para essa parte. Mas eu digo-vos, a primeira ideia que veio ao meu coração foi, isto poderia ser de adoração ao nosso Deus, mas também poderia ser de adoração ao Deus que o criou. Então, o que é que eu quero dizer com isto que eu expliquei tudo e porque é que eu falei nas locomotivas e na eletricidade? Vocês não imaginam quando a eletricidade começou a ser usada para iluminar as casas, o que é que os pregadores diziam? Porque o anjo de luz, Satanás disfarça-se de anjo de luz, isto é tudo o diabo, era tudo o diabo. Tudo o diabo. A antena da televisão nos anos 70 era o rabo do diabo, a internet era a rede do diabo, era tudo o diabo. Olha, criávamos uma empresa, o diabo, e tínhamos um monopólio e tudo, pá, digo-vos, uma coisa tremenda. Mas hoje usamos a televisão, hoje usamos a internet, ou seja, tudo o que foi criado, ouça bem o que eu vou dizer, tudo o que foi criado pelo Pai das Luzes, o nosso Deus. E foi criado com o propósito de nos trazer bênção. Agora, se o homem utiliza para o mal, que nós possamos utilizar para o bem. Se Satanás utiliza para o mal e ele convence os seus sequazes cobardes a cumpri-lo, que nós possamos fazer as coisas para o bem. Usemos as mesmas ferramentas. Usemos as mesmas ferramentas. Durante anos, irmãos, ouviu-se Megadeth, Alice Cooper, AC/DC, Sepultura, lembram-se do Sepultura, Iron Maiden, eu lembrava disso. E aquilo parecia que alguém tinha
um cato enfiado num sítio que a gente cá sabe e era só... Verdade ou mentira? Mas, quando surgiu um grupo desses... Qual foi o nome que disseram? O que é que disseste, David? Não foste? Não foste tu que disseste? Qual? Está bem. Mas há um grupo cristão, é para aí com 60 anos, são todos muito velhinhos, quase que tocam já de andarilho e de cadeira de rodas, e que não sei porquê, agora escapou-me o nome. Os Petra. É só disto. Só que os gritos e os berros, como o David estava a dizer muito bem, é a dizer Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Jesus, não há maior que Ele, honra e glória ao nosso Deus. Vocês dizem assim, mas esta música foi criada por Deus. Toda a música, toda, foi criada por Deus. Não há um tom, uma oitava, um som, não há nada que não esteja criado nos céus, que não esteja a ser não é repetido, mas é replicado aqui na Terra. Aqui na Terra. Os nossos pianos têm 24 teclas, alguns 36, alguns, Jesus, é preciso ter uns braços, uns tensores. Eu não quero imaginar como é que serão os pianos no céu. E as notas que eles cantam. A gente ficamos contentes quando ouvimos os tambores ou ouvimos um violino, que já chegámos a ter, um saxofone, um trompete, um clarinete, um instrumento assim, um oboé, como o do Fernando Brito, pastor Fernando Brito. Imaginem a quantidade de instrumentos de sopro a tocar ao mesmo tempo, a fazer aquela melodia que o teu espírito conhece e que tu tentas replicar quando tu adoras a Deus em línguas. E que a gente consegue ouvir quando a igreja adora a Deus em línguas. E vocês vão reparar, quando nós adoramos a todos juntos em línguas, ninguém desafina. É um som permanente, ora sobe, ora desce, aquilo parece que é uma coisa, é um corpo que se move uníssono. Estão a entender o que eu estou a partilhar com vocês? Uma coisa maravilhosa. E aqueles que ainda não oram em línguas, não fiquem tristes que a gente vai nos tratar disso. Vamos tratar disso. Vai ser a melhor experiência da vossa vida. Eu tinha 7 anos, quando fui batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em novas línguas. E sabem o que é que eu senti? Eu tinha tanto desejo, eu tinha tanta vontade. E quando oraram por mim, eu senti aquilo assim a subir por mim, assim. Até que eu não consegui conter e tive que falar. É maior do que nós. E não vem daqui. É impossível replicar. Não há uma linguagem que seja igual à outra. Mas quando estamos todos juntos a adorar a Deus em línguas, faz aquele som, aquela... Eu não sei explicar. Parece que tudo se combina, tudo se junta, tudo se une. Que é isso que o Espírito Santo de Deus faz. O Espírito Santo de Deus não é para ser adorado. O Espírito Santo de Deus é para ser abraçado. Porque aquele que é digno de adoração é o Pai. Jesus merece toda a honra e o Espírito une isto tudo. Ok? Deixarem Jesus. Pois é. Aproveito para dar aqui essa pequena dica. Certo. Fala-se muito de honrar o Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, por exemplo, eu quando oro, quando eu tenho a minha comunhão com Deus, eu digo a Deus o que Ele é para mim, o meu Pai, e tudo mais. Eu falo com Jesus, eu honro Jesus, eu peço ao Senhor Jesus para se sentar no trono da minha vida. Peço-lhe a Ele para me ajudar a prosseguir naquilo que Ele me chamou para fazer.
Mas ao Espírito Santo de Deus eu apenas peço para Ele me fortalecer, para me consolar, para me aconselhar, para nunca deixar que a minha consciência fique cauterizada. Sabe o que é o ter a consciência cauterizada? Vocês já viram aquelas senhoras, as mais antigas, que conseguiam andar descalças na rua? Aquelas pessoas que habituaram-se uma vida inteira a andar descalças, a sola dos pés fica rija. Então isso é o quê? É cauterizado. Já não sentem dor, já não sentem frio nem calor. O pé já está preparado para andar em cima de tudo e mais alguma coisa. No pé é bom em algumas coisas, mas no espírito ou na consciência é terrível, porque é sinal que estamos a caminhar para a morte eterna. Então, o que o presbítero Rui estava a dizer é muito importante. Nós temos que honrar a Jesus, temos que adorar a Deus Pai. E há o Espírito Santo, que é Ele que move toda essa adoração e honra. Nós temos que nos abraçar a Ele, juntar a Ele nesse propósito. Porque também Ele presta honra e glória ao Deus vivo e ao seu Filho. Ele não é para ser adorado. Ele não quer ser adorado. Porque é Ele quem se move, é Ele quem opera, é Ele quem faz com que as coisas aconteçam. Agora, eu amo o Espírito Santo de Deus e eu sou capaz de falar sobre o Espírito Santo de Deus durante um ano inteiro, todas as semanas. Tenho sempre coisas diferentes para falar sobre Ele. Mas o Evangelho é sobre Jesus Cristo. A Boa Nova é sobre Jesus Cristo. E o Espírito Santo entra onde? Entra que é Ele que nos convence, é Ele, primeiro que nos convence do pecado, depois é Ele que nos convence da verdade. É Ele quem mostra o caminho, é Ele quem nos diz que estamos errados, é Ele que nos alerta. É Ele quem põe no nosso coração, quando alguém nos vai trair, quando alguém nos vai fazer mal, Ele põe isso no nosso coração. Prepara-te. Assim como quando vamos a conduzir, por exemplo, eu com frequência ponho aqui a mão para ver se está cá o cinto, se não me esqueci de pôr o cinto. Aquela sensação, sabem? O cinto de segurança é o Espírito Santo de Deus, que está ali para nos aconchegar, consolar. Não é o que Jesus disse. Eu enviarei o Consolador. Mas também é o companheiro inseparável, porque Jesus também disse no mesmo discurso, João 13, João 17, Ele disse, não ficareis órfãos. Ele é o nosso companheiro inseparável. Consolador. Aleluia. Então é bom falar no Espírito Santo de Deus? É. Mas eu não posso falar no Espírito Santo de Deus se eu não ensinar primeiro sobre o Pai e sobre o Filho. Eu não posso me debruçar sobre o Espírito Santo de Deus se eu não ensinar a essência do Filho e o trono do Pai. Vocês estão a entender? É como falar numa família. Vou falar... ia dizer uma coisa, mas não posso. Mas, porque ia dar um exemplo que vocês não iam gostar. Mas, por exemplo, uma família, eu não posso falar do filho sem falar do pai e da mãe. Pronto, é mais ou menos isto. Mas o que muitos fazem é pôr tudo fora de sítio. E porquê que o fazem? Porque há pregadores baratos, desses teleevangelistas e outros que só mandam e-mails a pedir dinheiro. Olha, eu digo-vos uma coisa. Por mais que eu bloqueie, eu recebo todos os dias e-mails do Benin a pedir dinheiro. Todos os dias, e-mails do Benin. Não se arrependeu nada. Eu pensava que ele se tinha arrependido. Está na mesma. Segunda-feira de milagres, terça-feira de milagres. Todo dia é milagres. Mas tens de dar a tua oferta. Outra que vai pelo mesmo caminho é a filha do Tel Osborne. Daisy Osborne, Ladonna Osborne, assim que é. Está no mesmo caminho. E outros, como a Paula White e outros que eu poderia agora mencionar. Estou só a mencionar estes três. Olha, Joyce Myers, fuja dessa mulher. Ai, mas ela escreveu livros tão bons. E então? Oh, irmãos, o diabo também escreve coisas muito boas. Ele até conhece a Bíblia melhor do que tu e eu.
Cindy Jacobs, a senhora das profecias falsas. As vezes que ela já profetizou para o Brasil, as vezes que já profetizou para Portugal, nunca aconteceu nada. E nem vai acontecer, porque Deus não põe o seu poder em coisas da cabeça do homem. Mas a Bíblia diz, profetiza, filho do homem. Não é? A passagem do Vale dos Ossos Secos está certo e diz, mas primeiro o Senhor disse, assim diz o Senhor. Quer dizer que é Ele quem vai pôr as palavras. Então, cuidado com essa história do Espírito Santo. Vamos pôr as coisas no lugar certo. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. E cuidado com as pessoas que se dizem, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Vamos ver os frutos. Se os frutos mostrarem que são guiados pelo Espírito de Deus, então temos que ser nós a dizer, não é a pessoa que diz. A pessoa que diz, eu sou guiado pelo Espírito de Deus, está-me a dizer, eu estou-te a tirar areia para os olhos. Eu estou-te a dizer que as minhas decisões não podem ser questionadas. Mas quando os outros dizem, ali está um homem, ali está uma mulher guiada pelo Espírito de Deus, o fruto logo se vê. Amém? Ricardo. Então, eu esta semana fui confrontado com uma questão que eu gostava de saber responder em plenitude, que é, quem são os 144 mil que supostamente irão reinar com Jesus? Porque, de acordo com aquilo que, de um ponto de vista que eu tenho conhecimento, a ideia seria que seriam apenas 144 mil que iriam para o céu reinar com Jesus, e que o restante seria reinado por Jesus e por estes 144 mil na Terra. E gostava de perceber não só o porquê desta teoria, mas como também chegar ao ponto certo nesta teoria e dar a resposta correta. Amém. Bom, de facto, Apocalipse menciona os 144 mil. Diz que são 12 mil de cada tribo. Logo aí, cai por terra toda a doutrina e toda a ideia da tribo. Atenção, deixe-me, eu às vezes parto do princípio, não posso esquecer que estou a falar para pessoas que sabem e também para pessoas que estão provavelmente a ouvir isto pela primeira vez. Às vezes eu esqueço. Pronto. Os 140, vou então, rewind, 144 mil são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. São 12 mil que, segundo a Bíblia diz, nunca provaram mulher, nem bebida forte, nem se corromperam com o pecado, nem se envolveram em negócios. São pessoas inócuas, são pessoas que vivem neste mundo, mas que são, provavelmente até são aquelas que provocam nervos aos cristãos de agora. Supostamente são considerados santos. E são, só que nascidos em pecado na mesma. Atenção. Mas são pessoas que são descendentes das 12 tribos de Israel. Portanto, são hebraicos, são judias, são judeus. Ok? O que é que vocês entendam isto? E veja que eu não disse que eram israelitas, que é para ninguém se enganar. São das 12 tribos de Israel. Ok? 12 mil de cada tribo, descendentes diretos. Portanto, vêm daquela descendência, vêm daquele povo. Ok? Que nunca nem andam a fazer, não seguem as doutrinas judaicas, não seguem doutrina nenhuma evangélica, nem católica, seguem a Deus diretamente. Seguem a Deus diretamente, porque senão já estariam no pecado, já estariam na corrupção do mundo, já tinham feito muita coisa. Porque, olha, há igrejas que dizem que queres ser pastor, tens de estar casado. Logo aí cai por terra a ideia de nunca ter conhecido mulher. Logo aí. Então, não podem ser só os 144 mil que vão subir. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ele veio para salvar homens, mulheres, de toda a tribo, de toda a espécie. Olhos azuis, olhos castanhos, olhos verdes, olhos vermelhos.
pretos. Olhos vermelhos. Apocalipse, espera aí que eu digo já. Ou como se dizia na escola dominical, Apocalipo. Porque há duas passagens muito importantes. Eu lembro-me de uma, deixa-me ver se é aqui neste capítulo, que fala neles diretamente. Porque fala duas vezes, o Apocalipse fala duas vezes dos 144 mil. Está aqui, Apocalipse 14. Então, são os descendentes diretos das 12 tribos de Israel, ok? Pronto, eu quero que vocês entendam isto, que o Senhor escolheu para ele esses 144 mil. Não são, são pessoas especiais, vieram do espaço. Não. São descendentes das 12 tribos de Israel. Porquê é que são mencionados aqui? Porque não passaram pelo crivo, nem da primeira morte, nem da segunda morte, não houve arrebatamento. São pessoas que viveram a sua vida isoladas do pecado, isoladas da maldade, e quando o Senhor os veio buscar, e não entrega. E atenção, nem diz que são de agora. Mais uma vez, entra aquela distância temporal que Deus não tem. Deus não entende as coisas no ontem, no hoje e no amanhã. Para Ele é tudo igual. Deus é eterno. Por isso Ele diz, eu sou o princípio e sou o fim. O primeiro e o derradeiro. Aquele que era, que é e que há de ser. Não é que será. É que há de ser. Okay? É muito mais profundo. Então diz assim, veja aí, Apocalipse 14. Logo no versículo 1 diz, e olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. O Monte Sião é onde? Quem é que sabe? Monte Sião, ao Monte Sião, nós subimos para te adorar, é uma só voz. Naranina. Naranina é a minha versão, está bem? O Monte Sião está na Terra Prometida, ou seja, mais ou menos na zona onde hoje é Israel, o Estado de Israel. Mas eu não quero que vocês se foquem geograficamente. Se o Senhor e a Bíblia falam no Monte Sião, fala no sentido que é dele, são das tribos, são do povo que ele escolheu. Okay? É isto que a gente tem que pensar. E com ele 144 mil, que na sua testa, a marca, tinham escrito o nome dele e do seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Que engraçado, já viu? Comprados da terra. Eles foram retirados por Deus, foram escolhidos. E volto a dizer, não quer dizer que sejam de agora. Ok? Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. São estes que vão reinar. Não é isso que diz aqui. Até porque a Bíblia diz que só há um trono. A Nova Jerusalém só tem um trono. E nele vai estar sentado o nosso Deus. E desse trono
surgirá a luz para a cidade inteira e para o mundo inteiro. E muitos habitarão dentro da cidade, se cá fora habitarão ou não, não sei, porque a Bíblia não o diz, mas uma cidade que tem o tamanho que esta tem, com níveis, porque ela é um cubo, tem a mesma largura que o comprimento e a altura. Eu sei que isto para nós não faz sentido. Eu sei. E alguns já estão a pensar, e como é que a luz passa de um nível para o outro? Não interessa. Ele é o Senhor. A senhora luz vai para onde? Eu vou para o 12º andar. Então eu vou consigo. Entra no elevador. Ainda há elevadores com música hoje em dia, não é? Pim! Não há apagão de EDP, porque também não dependemos da luz solar, nem dos mares, nem do vento, nem das barragens, nem da nuclear. Ai. Quando eu falo na Nova Jerusalém, sabe o que é que está no meio daquela cidade? O rio das águas cristalinas e puras que emana do trono de Deus. A árvore da vida que dá o seu fruto de uma banda e da outra. A rua principal é feita de ouro, tão puro, tão translúcido, que dá para ver para baixo. Está aqui a resposta, como é que a luz chega para cima. Porque o chão não vai ser escuro. Vai ser tudo translúcido. Cada porta é uma pérola. Cada lado do muro tem 12 fundamentos, que são 12 pedras preciosas. Ou seja, eu não tenho forma de ter este vislumbre, mas que eu quero viver lá, a minha eternidade eu quero. Então, os 144.000 são um povo escolhido por Deus, as primícias, ele chama-lhe as primícias, os primeiros frutos. Podem ser daquele tempo e se calhar são uns poucos de cada era. Ok? 12.000 de cada tribo. Ok? E os outros, quem são? Todos os que foram comprados pelo sangue do Cordeiro. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, e vocês? Uma questão só. Então isso significa que esses 144.000 são um número figurativo apenas para simular, neste caso, os 12.000 de cada tribo, ou é mesmo um número literal? Esse número é literal. É literal daquelas primícias, das 12 tribos. Agora, o remanescente dos salvos, ninguém consegue contar. A Bíblia diz, aqui em Apocalipse, mais para a frente, que é um mar de gente que não se pode contar. É um mar de gente, porque não é só de agora. É desde a fundação do mundo. Ok? E muitos só conheceram a verdade no inferno. Tiveram que crer nele, para ressuscitar com ele e entrar no lugar certo. Impressionante, não é? Ok? Então, quando alguém vos disser só 140... Eu sem querer ofender ninguém, atenção, hein? Durante muito tempo havia umas pessoas de uma certa denominação, iam lá à casa ao sábado falar da palavra. Verdade, eu tinha aí que uns 12 anos, pai e mãe, 14 no máximo, não, uns 12 talvez. E eles gostavam muito de ficar a discutir a palavra comigo. Mas eles apareciam sempre à hora do almoço. O que era um bocado... Vem comer, já vou. Eu gostava de discutir a palavra com eles. É. Eles têm muito esta doutrina, não é? Dos 144. Eles são os únicos que têm esta doutrina, sim. E
Um dia eu comecei a pedir a Deus, Senhor, como é que eu posso argumentar com eles? É para isto parar, porque isto depois começa a ser uma coisa, não é? E o Senhor mostrou-me. A primeira coisa que o Senhor mostrou foi quando Ele mandatou os 70, Ele disse para de facto irem 2 a 2. Mas também disse, não andeis de casa em casa. E eu li aquele, eu estava a ler o versículo, eu li aquele versículo e, ei, espera aí, fui tomar nota. Vais-me obrigar a procurar, eu vou procurar. Não andeis de porta em porta. É quando ele manda, diz aos discípulos para, deixa eu ver, eu vou conseguir. Se alguém tiver aí um trelelé, procura aí, não andeis de porta em porta. E a segunda coisa que Deus me mostrou foi quando eles me falaram naqueles que vão subir com Jesus. E quando eles me falaram que eram 144 mil, eu ouvi aquilo 1, 2, 3, a quarta vez eu disse assim, eu por acaso já contei isto ao Ricardo, eu disse-lhes assim, desculpe, quantas pessoas tem a vossa organização? A vossa denominação, foi assim que eu disse. E eles, orgulhosamente, somos 1 milhão e não sei quanto, mas assim, um número perto de 2 milhões de pessoas. E eu assim, ei, tanta gente que vai ficar de fora. E eles ficaram assim a olhar para mim e olha, nunca mais apareceram. Nunca mais apareceram. Então, é assim, atenção que eu não estou a dizer para nós maltratarmos seja quem for. Quando você falar com testemunhas de Jeová, com os Mormons, com os Adventistas do Sétimo Dia, que são pessoas que, e desculpe o que eu vou dizer, são seitas. Todos aqueles que mexem nas Escrituras, todos aqueles que alteram as Escrituras, são seitas. E, por exemplo, distorcem. Por exemplo, sim, alterações profundas, algumas que nós já identificámos. Foi semana passada, falámos sobre a mulher do sangue. Eles retiraram mesmo da Bíblia do Ricardo, não tem mesmo... Porque o sangue é impuro para eles. Exatamente, só está a partir do capítulo 1. Por exemplo, eu uma vez, eu trabalho no hospital, não é? Vocês sabem, não é? E então eu fui falar com uma senhora para fazer a triagem, porque na altura ainda se pagava as taxas moderadoras nas urgências. Quem é que se recorda disso? Pagar 16 euros nas urgências? Pagávamos 16 euros, era. Mas se a pessoa ficasse internada, ficava isenta. O SNS suportava tudo. E eu fui ter com a senhora para saber se era acidente de trabalho, se era entrada por SNS, se tinha vindo por bombeiros. Nós temos perguntas a fazer na altura. E ela, a primeira coisa que me disse é, eu sou testemunha de Jeová. E eu disse-me, obrigada pela informação, eu não queria saber isso, não quero saber. As minhas perguntas são a nível administrativo. Não, administrativo mesmo. E quando estava-lhe a fazer estas perguntas, ela sai-se com esta. E eu não quero transfusões de sangue. E eu ignorei, com sucesso, e continuei a preencher o que estava a preencher, e no fim disse-lhe assim, já agora, posso-lhe fazer uma pergunta? Pode. Porquê é que a senhora diz que não quer transfusões de sangue? Porque sangue é vida. Então a senhora está a rejeitar a vida. Então, sim, dá perfeitamente. Podes... Espera aí, deixa-me só concluir esta dos 144 mil. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque, por exemplo, os Mormons acrescentaram um livro à Bíblia. O livro de John Smith. A seguir ao Apocalipse vem o livro de John Smith. E depois dele morrer, ficou a mulher, Ellen Smith. Não acrescentou, mas adulterou muita coisa que está nos outros livros.
Porquê que a Bíblia Católica é perigosa? Porque tem lá os apócrifos, os livros que não têm inspiração divina. E porquê que eles estão lá? Porque Tobias ensina a fazer o culto dos mortos. Bel e o dragão ensina que é bom aceitar o oculto. Por isso é que muitas das bruxas e das médiums falam em Deus e mandam a pessoa ir à igreja, dar uma oferta, dar uma esmola, fazer não sei o quê. Entre outras coisas. Mas, por exemplo, eu já li esses livros. E eu acho que um bom instituto bíblico que ensine para pastores, por exemplo, que não seja só para conhecimento bíblico de aprendizagem, mas que seja já para o ministério. Todo o bom aluno deve estudar, não é para pôr em prática, é para perceber a diferença. Esses livros apócrifos. Estão a entender? Por exemplo, eu li 1ª, 2ª, 3ª e 4ª de Macabeus. Ninguém fala em Macabeus. Mas é em Macabeus que explica porque é que nós hoje temos folga ao domingo e não ao sábado. E porque é que Deus deixou de considerar o sábado como o sábado. Atenção, Deus continua a exigir que tu descanses pelo menos um dia por semana. Exigir. E muitas das vezes o nosso corpo fica doente porque não descansamos aquele dia. Acreditam nisto? Porque eu não descansei. Pensamos que é por cansaço. Não. Tu ficas doente por desobediência. É suposto tu parares um dia mesmo. Estou a falar sério. Agora, porquê é que não é o sábado? E porquê é que o sábado deixou de ser um dia específico? Então eu vou-vos explicar. Os filisteus e os inimigos de Deus e da nação de Israel atacavam, e quando perceberam que eles paravam tudo ao sábado, começaram a atacar ao sábado. A lei diz que não se pode caminhar mais do que um tiro de arco. 130 metros. Portanto, é cozinha, casa de banho, quarto e nada mais do que isso. Estão a entender o que eu estou a dizer? Se tu num dia, desde o nascer do sol até o pôr do sol, andares mais do que isso, ou, aliás, a pessoa podia se distanciar, não era um tiro de arco, era aproximadamente 800 e tal metros, ou seja, perto de 1 quilómetro. Não podias fazer mais de 1 quilómetro por dia. Por exemplo, se um bichinho morresse no dia do sábado, eles só iam tratar daquilo no domingo, ou no dia a seguir. Não há médicos. Em Israel, agora há, mas quando eles seguiam a lei mais a profundo, os hospitais fechavam. Hoje fecham as lojas, fecham os centros comerciais, fecha tudo, não há transportes ao sábado. Mas é o sábado. E Deus diz assim, tu tens de descansar um dia. Estou a entender? Tu tens mesmo de descansar. Tu tens que limpar a tua mente. Tu tens que gastar tempo contigo e com os teus. É importante. Então os filisteus e os inimigos começaram a atacar ao sábado, porque percebiam que eles não se podiam defender. Então era mortes, era violar as mulheres, levavam as crianças cativas, levavam as colheitas, levavam os animais, e aquilo começou de norte a sul. Eles começavam nas cidades do norte e depois iam descendo. Isto durante anos. E porquê que não se defendiam? Porque eram condenados à morte. Diziam, se tu te defenderes no sábado, o Senhor mata-te. E esse Judas Macabeus levantou-se e disse, olha, eu prefiro que o Senhor me mate a defender a minha nação do que eu ser morto pelos inimigos de Deus. E a malta começou a pensar e disse, eu espero dos cabeça, pá. O gajo sabe disto, meu. E então o que aconteceu? Os gajos vieram, posso dizer gajos, não posso? Os inimigos vieram e eles defenderam-se, lutaram, expulsaram-nos e venceram a primeira batalha. E a seguir disseram assim, espera aí, Deus não nos matou. O que é que vamos fazer agora, Judas? Amanhã é sábado. Mas amanhã é quinta-feira. Amanhã é sábado. E o sábado deixou de ser o sábado, o dia. O sábado é o dia em que tu podes descansar, é o dia que tu deves descansar. Então, os adventistas do 7º dia não aceitam trabalhos por turnos, nem trabalhos que tenham de trabalhar ao fim de semana por causa do sábado.
E digo-vos que isso é um erro. Deus nos livre, e os livra a eles principalmente, de ter um ataque cardíaco no sábado. Porque eles não vão chamar o INEM, eles não vão chamar um médico, eles não vão levar ninguém ao hospital. Vocês estão a compreender o ridículo de levar a lei à letra? Foi isto que Jesus condenou os fariseus e os saduceus e os essénicos, porque eles estavam a ser burros. E Deus deu-nos a mente de Cristo. Então nós temos que usar de sabedoria. E este Judas Macabeus usou de muita sabedoria. Então havia batalha. No dia a seguir era dia de descanso e dia de cultuar ao Senhor. Nem que os pojos só era recuperado 2 dias depois. Não interessa. Hoje lutamos, amanhã é dia de cultuar ao Senhor. E foi assim que eles conseguiram impedir que os inimigos atacassem ao sábado. E atacassem e começaram a defender as fronteiras e o reino. E há mais histórias em Macabeus. E aqueles livros não são de inspiração divina, mas são históricos. Ensinam-nos a história de Israel. Vocês estão-me a compreender? Então, porquê é que eu estou a partilhar isto convosco? Para vocês perceberem. Porque que há coisas diferentes nos dias de hoje. Ok? Pronto. Sangue. Então isto foi outro tema falado neste debate em que nós falamos sobre o sangue e um dos temas é não receberem sangue efetivamente e basearam-se em Levítico 17:14 que diz: pois a vida de todo o tipo de criaturas é o seu sangue e a vida está no sangue, por isso foi dito aos israelitas: não comam sangue de nenhuma criatura, porque o sangue é vida de todas as criaturas e quem comer o seu sangue será eliminado. Ok. Resumidamente é o que diz Levítico 14. 17:14. 17:14. Ok, parece muito bem. Vocês sabem o que é que significa Levítico? Lei. A lei de Moisés está toda aqui, no Levítico. 17:14. E tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório. Estou a ler bem? Não estou, desculpem. 17:14. Porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma, por isso tem dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, qualquer que o comer será extirpado. Pronto, já. Ok, vamos falar um bocadinho sobre o sangue. Temos 2 vertentes importantes para falar do sangue. Primeiro é porque que era importante explicar isto ao povo sobre não comer sangue e porque que o sangue era impuro. Em primeiro lugar, o sangue é impuro. Por isso é que ele está dentro do teu corpo. Ok? O sangue é o órgão número 1 do teu corpo. É o órgão, e não se pode dizer que é um fluido, não, é um órgão. O sangue é um... Nós temos uma quantidade de sangue que varia de pessoa para pessoa, 7 litros e qualquer coisa, à volta disso, mas tem um objetivo. Olha, por exemplo, o sangue purifica todo o nosso corpo. E ele próprio se autorregenera diariamente. De 7 em 7 anos... E por isso é que de 7 em 7 anos o nosso corpo se modifica. Por exemplo, nós notamos um crescimento maior quando chegamos aos 7, depois aos 14, depois aos 21, aos 28. E notamos isso, porque o sangue se regenera, se autorregenera. Não, o crescimento... Não quero dizer em estatura, não é? E dura até ao fim da nossa vida. Ok? Para vocês perceberem. Se nós cuidarmos bem do nosso sangue, nunca há aquela quebra. Vocês já ouviram alguém quando chega assim a uma certa idade e de um ano para o outro notamos uma quebra brutal na pessoa, parece que a pessoa envelhece. A renovação do sangue não correu bem. Porque não cuidamos bem do nosso sangue. Ok?
Estão a perceber o que eu estou a dizer? Por exemplo, uma pessoa que tem mais álcool que sangue. Que tem pouco sangue no álcool. O que é que vocês acham que vai acontecer? Fígado, pâncreas, rins, coração, pulmões, tudo, esófago, traqueia, laringe, tudo vai sofrer. Estômago. É mais leve que a água, exatamente. Bom, se fosse pela leveza era o azeite, que o azeite boia, não é? Portanto, mas só para dar um exemplo, pronto. Mas porquê é que o sangue é impuro? Porque ele carrega as impurezas do nosso corpo. As toxinas do fígado. Porquê é que nós temos um órgão que todo ele é sangue, que é o baço? Quando tu não tens... Ouçam bem. Quem é que já teve aqui anemia? Levante lá a mão, só para eu saber. Pronto, anemia. Tu já tiveste anemia? Sim, sofreste anemias durante muitos anos. Como é que eu sei que tenho anemia? O sangue fica fraquinho. Porque o nosso baço não funciona bem, porque o baço produz o sangue. Posso viver sem baço? Posso. E se eu continuar a ter anemias, tenho que levar transfusões. E o sangue é vida total, porque sem sangue ninguém consegue viver. Estão a ouvir o que eu estou a dizer? Depois, você dizia assim, pastor, mas porquê que o Moisés disse que o sangue era impuro? Porque se o sangue for derramado, o sangue tem as nossas impurezas. E oxida com o oxigênio. Por isso é que temos aquele cheiro de ferrite. Parece que alguém está a mexer em ferro e ferrugem. Quando o sangue é jorrado. Aquele cheiro da ferrite, ok? Porque ele oxida com o oxigênio. E quando o sangue sai para fora, fica impuro para voltar. Não se pode voltar a pôr. Então, tem que fechar, coagular, e depois o próprio corpo, devagarinho, vai formando novo sangue. Estão a entender? Depois de sair, já não pode voltar. Apanha aí do chão, aí com uma esfregona que a gente esfrega e depois volta cá a pôr. Vais morrer. Por isso o sangue era impuro. Dos animais, ainda mais, porque por isso é que há uma diferença entre a criação do ser humano e do ser animal. Não há cá essa coisa do animal racional e irracional. Tu não és um animal. Bem, alguns... E alguns até conduzem. Alguns até andam aí a conduzir. Este versículo também está a dizer mesmo para beber e comer sangue. Já lá vamos. Calma, senhora. Não, deixem-me lá continuar, vá. Então, regra número 1, senhoras, fluxo de sangue, vocês sabem que o têm, ou que já tiveram, mensalmente, durante 7 dias tinham que estar fora do arraial. Porque naquele tempo não havia tampões, nem pensos higiênicos. Havia, quando muito, fraldas de pano, mas que não continham nada. Vocês sabem o que é que eu estou a falar. Então a mulher sentia-se suja. Ainda hoje vocês se sentem quando a coisa sai assim fora do controle. Certo? Pronto. Agora até há os copos menstruais, não é? Não sei o quê. Ok, pronto. Então, mas não era só para as senhoras. Estou a dar o exemplo porque é o fluxo contínuo. Mas, por exemplo, um homem que tivesse ou uma mulher que tivesse uma ferida sempre a sangrar, uma doença, um quisto que rebenta e sangra, um frúnculo, uma coisa permanente, ele não podia estar ao pé dos outros, porque estava sempre impuro. Ok? Para não haver doenças, para não haver contágios, nem transmissões, nem infecções, nem inflamações, porque ainda não tinha sido inventado o antibiótico. Ok? Basicamente, Deus estava a proteger o povo todo. Ok? Agora vamos ver a questão do comer do sangue. Gostam de cabidela? Eu também não gosto. Olha, ele já está... Então...
alguém que nós conhecemos Certo. diz: não comereis arroz de cabidela. Pois, mas ele gosta muito. Essa pessoa que estás a falar. Mas isto para dizer o quê? Porquê que o sangue não podia ser comido? Mas não era só o sangue. Era a carne de animais de pata fendida. Veado, porco, javali, descendentes. Quem? Não, a carne de vaca podia-se comer. As patas fendidas. Não tem. Tem casco, não tem pata. Não, mas não é fendida, não é rachada ao meio como ao porco. Unha rachada, pronto. Unha rachada, estás a ver? Não. A vaca, tu até podes comer aquilo ainda a mexer no prato. A comer a salada. Não tem mal nenhum. Olha, por exemplo, uma pessoa que esteja com anemia, para além de comer beterraba, iscas de vaca, de vitela, carne de vaca, meio mal, que é para ter o sanguinho, coisa. Pronto, ok. Vocês estão a ficar mal dispostos. Porquê é que Moisés dizia que não se pode comer o sangue, nem carne de animais de pata ou de unha rachada? Eu prefiro esta expressão, o Rui falou muitíssimo, muitíssimo sábio. Unha rachada. Porquê? Primeiro o sangue. Por maior que fosse a lareira e por melhor que fosse a brasa, nunca atinge os 100 graus de fervedura. E o sangue só pode ser consumido se for fervido. Para matar todas as bactérias, para matar tudo o que possa estar mal no sangue. E, mesmo na cabidela, o sangue tem que ser passado na peneira, tem que ser coalhado, aquilo tem que levar ali um tratamento de vinagre. As senhoras cozinheiras sabem do que eu estou a falar, certo? Não. Diz ela. Muito vinagre que é para cortar. Gostam de iscas? O tratamento é quase igual. Vocês têm, pomos o alho, pomos o louro, pomos o vinho branco e o vinagre. E o vinagre é para quê? É para matar tudo o que possa estar errado, exatamente. Até o próprio, a cabidela não sabe a ferrito. Porquê? Porque o vinagre elimina aquela substância que o sangue tem, a ferritina, para não saber aquilo. Vocês estão a compreender? Agora, porquê que se comia o sangue? Antigamente, por questões rituais. Não se esqueçam que Abraão pensava que o nosso Deus era igual aos outros, sanguinário. Quando o Senhor lhe disse, dá-me o teu filho, o que é que ele pensou? Vou cortar lá as postas e vou pô-lo a grelhar lá no altar. Porque o Senhor quer que eu mate o meu filho. Mas o Senhor nunca disse para ele matar, porque o anjo apareceu e disse, calma, não faças tal coisa. Ele queria ver se ele estava disposto a entregar-lhe o filho. Não era para matar o miúdo. Mas porquê que ele estava disposto a matá-lo? Porque os deuses que ele sempre ouviu e que sempre fez, porque os pais tinham uma fábrica de santos, não se esqueçam. Vocês sabiam que a chamada não era para Abraão? Não era para o pai dele. Era para o pai dele. Livre-arbítrio. Ele preferiu desobedecer. Ficou na terra que ele fundou em nome do irmão de Abraão que morreu. Ficou agarrado ao luto. Livre-arbítrio. E Deus disse, não queres mudar daí? Então eu vou passar a chamada para o teu filho. E o Senhor apareceu a Abraão e disse, Abraão, vai para onde eu te mandar e eu serei contigo. E ele foi. Sangue não era fervido. Bactérias. Primeiro, para acabar com os rituais. Segundo, porque ia fazer mal às pessoas. Porque a carne de animais de unha rachada não se podia comer. Salmonelas. A carne de porco, de veado, de leitão, de javali, animais de unha rachada, eu digo sempre pata fendida, mas eu estou a gostar mais desta expressão, unha rachada, têm salmonelas. A carne tem que ser muito bem cozinhada, não pode ser meio termo. Eu quero mal passado. Olha, então,
Comecem a chamar a banda para o pom, 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 pom. É verdade, é que não tem cura. Então, como eles sabiam que aquilo não ia ser possível cozinhar bem, é preferível retirar. Hoje temos todas as condições. Aliás, já no tempo de Pedro, já no tempo dos romanos, havia essa possibilidade. E a prova disso é que um dia Pedro estava a dormir e devia estar com fome. E o Senhor deu-lhe um sonho em que ele viu um lençol cheio de animais. Os tais animais que estavam proibidos pela lei. E o Senhor disse-lhe, tira e come. Ele, não posso, porque é impuro. E o que é que o Senhor respondeu? Não tornes tu impuro que eu já purifiquei. Como quem diz, larga lá essas gaitas da lei, pá. Olha aí, tu não sabes um javali. Ei, pá. Eu agora não valho nada, mas já vali. Porco assado no espeto. Pedro, não sabes o que andas a perder, Pedro. Vocês estão a compreender? Então, ainda para mais hoje, em que temos todas as condições para ter a carne bem cozinhada. E estamos a voltar aos tempos em que comem tudo cru, que é uma aflição. Ok? Pois. Não quero ofender ninguém, porque aqui a gente gosta de sushi e eu não gosto. Consegui-te responder? Sangue, aos 144.000, consegui esclarecer? Fixe. Não temos tempo para mais perguntas, até porque os senhores, os donos da casa querem se deitar e já é tarde. Podes. Vai ser muito curto e consigo. Certo. A resposta. Pode ficar para a semana. Certo. Qual é a pergunta? Direito a toda a gente. Certo. Obrigado. Qual é a pergunta? Eu pergunto se pode ficar para a semana. Ok. E eu a levar a sério, Jesus. Vai ser curta a resposta. Oh, meu Deus, vocês são demais. E porquê é que eu gosto destes tempos de perguntas e respostas? Para já pelo esclarecimento. Segundo, porque eu tenho a oportunidade de falar em muito mais coisas. E ensinar-vos coisas que eu sei, que eu conheço, que eu estudei e que eu estou sempre a ler. Eu estou sempre a estudar, acreditem nisto. E também porque, é abençoador. Isto acaba por ser muito abençoador. Trazer até nós o conhecimento da palavra. Vocês sabiam da história do sábado? Pois. Só isso já encheu o meu coração. Não, é porque há pessoas que se condenam. Não estou a retirar o sábado. Não é o sábado. Não é o sábado em si. Amanhã é sábado. Mas não é o sábado em si. Porquê é que cultuamos ao domingo? É precisamente por isso, que é para não estarmos restringidos à tradição ou à lei. Porquê é que não fazemos Santa Ceia todos os meses aqui? Precisamente pela mesma razão. Que é para não se tornar uma tradição nem uma lei. O pastor não fez Santa Ceia. E então? Fazemos quando o Espírito de Deus diz para a gente fazer. Já tivemos cá pessoas que queriam que você fizesse. Já cá tivemos na igreja pessoas que achavam que eu tinha que fazer mesmo, todos os meses. Pronto. Ainda bem que eu continuei a não fazer. Por isso, deixo-vos estas respostas a vocês. Se houve alguma coisa que eu não soube explicar bem, perdoem-me. Há onde haver mais oportunidades de perguntas e respostas. As perguntas e respostas podem continuar no grupo do WhatsApp, que eu não me importo nada, que eu gosto muito de escrever. Se eu vir que a resposta vai ser maior que a pergunta, eu gravo um áudio. Tá? Vamos orar? Olha, eu gostava de vos propor uma coisa. Aqueles que estão aqui, que ainda não foram batizados no Espírito Santo, mas que têm esse desejo, não tenham medo. E vão começando a ler Atos 2. Atos capítulo 2. Principalmente o dia de Pentecostes. Aquela parte que fala sobre o Espírito Santo descer como um vento que entra em nós. E eles tinham as línguas de fogo por cima da cabeça e falavam em novas línguas. Ok? Falavam em novas línguas. E
quando vocês tiverem a plenitude do Espírito Santo, que ao fim e ao cabo vocês já a têm, é só destrancar, é como se fosse um destrancar. A evidência de falar em novas línguas vai se tornar real. E aí, quando eu disser assim, igreja, vamos adorar a Deus em línguas, vocês vão sentir é uma sensação que é uma coisa, eu faço parte. E é tão bom. Ok? E para que é que serve o orar em línguas? É a nossa oração que nós não podemos intervir. É perfeita. O diabo não a entende. Por isso ele vai tentar convencer a cada um de vocês que isso não é bem assim. Isso é invenção. Já pensaste bem o que é que estás a dizer com o Xiribira Bassara? Olha, havia uma irmã em Faro que a orar em línguas era telefona-me. E nós, os jovens, dizíamos qual é o número. É só para brincar com vocês. Não, é só para brincar com vocês. Tenho muitas saudades do povo de Faro, amo muito esse povo. Tenho muitas saudades deles. Glória a Deus. Paizinho, nesta noite, graças te damos pela tua palavra, graças te damos por este ambiente leve, de paz, de comunhão. Obrigado, Senhor, pelo esclarecimento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás de aprendermos mais da tua palavra, de aprendermos uns com os outros, porque a dúvida de um também esclarece a minha dúvida, Senhor. E eu humildemente te agradeço pela sabedoria, pelo conhecimento, pela capacidade de resposta. E, Senhor, continua a fazer-me digno de ser capaz de responder ao teu povo, de esclarecer, de ajudar, de ensinar, redarguir, corrigir e fazê-los aprender, para que eu também aprenda com eles, Senhor. E juntos possamos crescer para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém.